E aí, gente, tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre o naturalismo, uma corrente literária que ganhou força no século XIX. Ali do lado já temos uma pintura desse movimento, mas na aula a gente vai focar só na literatura, ou seja, nos autores, nas obras, certo? Então vem comigo e vamos descobrir um pouco mais sobre o naturalismo. Pensando sobre o naturalismo, a primeira pergunta que surge é: o que é o naturalismo? Então, gente, antes de tudo, ele é uma tendência estética e literária, também conhecido como corrente ou escola literária. Ele unia autores e obras em prol de uma vertente de pensamento literário, com suas características próprias. Além disso, ele é entendido como uma corrente mais extrema do realismo. Por quê? Gente, enquanto o realismo, como o próprio nome já diz, significa um olhar mais realista, um olhar mais objetivo sobre a existência e sobre as relações humanas, o naturalismo traz essa mesma perspectiva, mas de uma forma muito mais acentuada, de uma forma quase animalesca. Nós vamos falar disso mais tarde nas características do movimento. Ele também é considerado o contrário do romantismo. Nesse caso, a gente sabe que o romantismo trazia a premissa de escrever sobre um universo idealizado, um universo subjetivo e romantizado, como o próprio nome já diz, totalmente o oposto do que o naturalismo sugere dentro do movimento. Por fim, gente, o termo naturalismo foi utilizado pela primeira vez como vertente artística pelo escritor francês Émile Zola, e ele descreve o movimento como o retorno à natureza e ao homem, a observação direta, a anatomia exata, a aceitação da pintura do que existe. Então, como a gente pode ver, ele se inspirou no método de investigações de ciências naturais que se estabelecia desde o século XVII na Europa. Mas o que será que estava acontecendo no mundo quando o naturalismo ganhou força? Gente, essa vertente literária ganhou força no século XIX, na Europa primeiramente. Mais tarde, ela se espalhou para os outros lugares, devido à influência europeia marcante naquela época. A Europa estava passando por profundas mudanças econômicas, políticas e sociais. Dentre essas mudanças, temos as revoluções industrial e francesa, que trouxeram a industrialização e também fortificaram o capitalismo financeiro. A gente também tem as teorias socialistas de Karl Marx, que até mesmo influenciaram diretamente a estética naturalista com a perspectiva de classes. Além disso, o positivismo de Augusto Comte também entra para essa lista, já que essa teoria defendia que a única maneira de se chegar à verdade era por meio da investigação científica. Mesmo com todas essas influências, Mendel e principalmente Darwin são considerados as maiores influências para essa corrente naturalista. Darwin provocou muita polêmica quando publicou o livro A Origem das Espécies, já que contrariava o cristianismo, comprovando que o ser humano é resultado de um processo de evolução. A corrente do determinismo de Hippolyte Taine também teve a sua porcentagem de influência, já que pregava que o meio, a raça e o momento determinam as atitudes e o caráter dos indivíduos. No Brasil, o marco inicial do naturalismo aconteceu no fim do século XIX com a obra O Mulato, de Aloysio Azevedo, publicada em 1881. O tema principal dessa obra é o preconceito racial e a gente vai falar dela mais tarde. Agora vamos falar um pouquinho sobre as características do movimento naturalista. Como dito anteriormente, o naturalismo teve como característica o exagero do realismo, com nuances animalescas e a realidade nua e crua do ser humano. Por esse motivo, o naturalismo também é visto como o oposto do romantismo, que idealizava a sociedade. As correntes científicas, também já citadas, como o darwinismo e o determinismo, caracterizam o movimento justamente porque o naturalismo busca a explicação pelas forças da natureza, em que a ciência era usada como instrumento de análise e compreensão da sociedade. Os temas abordados nas obras eram sociais, obscuros e polêmicos, em que as classes mais pobres eram as protagonistas e seu comportamento era objeto de análise comportamental do escritor. Além disso, os personagens eram descritos como dominados por seus instintos animais.
O naturalismo abordava ainda estereótipos preconceituosos, como a mulher tratada como histérica, a pessoa negra como inferior e o homossexual como doente. Por isso, chamamos os personagens de patológicos, já que eram tratados como doentios, mórbidos e desequilibrados, com atitudes condicionadas por sua raça, meio e momento histórico. A linguagem utilizada era a coloquial, já que os temas eram predominantemente cotidianos. Por esse motivo, a clareza e a objetividade também estavam presentes, junto de descrições precisas e minuciosas. Por fim, o sensualismo e o erotismo, atrelados à impessoalidade, também estavam presentes, visto que o instinto sexual se sobressaía a todos os outros instintos, em oposição à capacidade racional dos personagens. Essa sexualidade explícita chocou bastante o público romântico naquela época. Dentre os principais autores, podemos citar de primeira o Émile Zola, escritor da França, que publicou a obra O Romance Experimental em 1880. Ele trouxe fundamentos teóricos do naturalismo nessa obra, e foi a partir dessa e de outras obras dele que surgiu o conceito de zoomorfização no naturalismo, que consiste em dar características animais aos personagens. Em Portugal, temos Eça de Queiroz, autor do livro O Crime do Padre Amaro, de 1875, e de outras obras com características bem marcantes dessa tendência literária. Partindo para o Brasil, já temos de cara a Luísa Azevedo, que em 1881 publicou a primeira obra naturalista do Brasil, chamada O Mulato. Ainda assim, a Luísa é mais conhecido pelo livro O Cortiço. Falaremos dele em seguida. Outro autor brasileiro de destaque é Adolfo Caminha, que publicou o romance Bom Crioulo em 1895, a primeira obra a tratar homossexualidade como tema principal. Por fim, mas não menos importante, temos Raul Pompeia, autor da obra O Ateneu, de 1888, que também recebeu destaque no naturalismo brasileiro. Agora vamos falar um pouco mais das obras dos autores anteriores. E, primeiramente, temos a obra Germinal, do próprio Émile Zola, que conta o drama de operários das minas de carvão na França no século XIX. Eles enfrentam péssimas condições de trabalho, com risco de vida, e seus salários são miseráveis. Depois temos O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz, trazendo a história de um padre que se apaixona pela filha do amante de seu mestre moral da época de seminário. Mesmo com tantas histórias cruzadas, Padre Amaro e Amélia cedem a seus desejos carnais e animalescos no fim da narrativa. Já O Mulato, de Aloysio Azevedo, conta a história de Raimundo, um jovem filho de um fazendeiro com uma escrava. Nessa narrativa, todo o seu destino é determinado pela sua origem racial. Também de Aloysio Azevedo, O Cortiço pode ser considerado um dos livros mais naturalistas que existem, com muitos personagens característicos do movimento e um meio capaz de corromper, o cortiço. A seguir, a gente tem a obra Bom Crioulo, de Adolfo Caminha, que abordava a homossexualidade como doença e vício. O protagonista, então, por ser negro, tratado como inferior, cede ao seu vício. Por último, O Ateneu, de Raul Pompeia, trata de um colégio interno só para rapazes, ou seja, um meio corruptor que gera situações corruptoras aos alunos. Agora que você já viu tudo sobre o naturalismo, vamos responder alguns exercícios propostos. Pause o vídeo e responda as questões abaixo. Quase lá! Só mais 2 exercícios. Não esqueça de dar as suas respostas à sua professora depois. Pause o vídeo e responda as questões abaixo. Espero que você tenha gostado da aula e que tenha entendido tudo sobre o naturalismo. Muito obrigada e até a próxima, pessoal!